Preciso fazer jus aí a uma correção só, né? Eu me sinto muito honrado hoje de estar aqui com vocês, mas eu quero dizer para vocês que eu faço parte dessa equipe de novato que o pastor falou, né? Hoje a gente convidou os irmãos jovens para eles virem para o púlpito, serem desafiados e tal. E eu faço parte dessa equipe dos jovens aí e dos novatos, né? Aí ele quis desmerecer os músicos, quero dizer aos músicos, né? Não, o pastor tem mania de fazer isso, eu faço isso lá com a minha juventude. Esse aqui está muito velho, o outro está... Mas eu quero dizer que eu não precisaria pregar nada para vocês essa noite. Absolutamente nada. Eu quero registrar aqui que só o fato de você sair da tua casa para vir nesse lugar, você sair debaixo de 9 graus do conforto do seu lar, para vir para um ambiente desse, embora estejamos bem quentinhos aqui dentro, mas a tua disposição já demonstrou no reino celestial que algo já mudou na tua vida. Eu quero dizer que essa palavra maldita, mentirosa, que os homens têm dificuldade de ouvir, de aprender, de se posicionar, eu quero dizer que isso não vai acontecer nesta geração. Eu quero dizer para vocês que essa geração, a sua geração, é uma geração bendita nessa terra. E nós fomos chamados para algo muito maior do que aquilo que nós estamos vivendo. Talvez essa breve reflexão que o pastor Adilson deu para vocês agora, que todos nós olhamos aquele texto, né, nesse papelzinho, você ser um bom marido, um melhor patrão, um melhor isso, um melhor aquilo. Eu quero dizer para você que aquele que entende que é filho de Deus, vai preencher todos aqueles requisitos. Porque é impossível entrar numa atmosfera dessa que eu acabei de entrar, quando o louvor estava tocando. É impossível você não viver aquilo que você está recebendo. Eu quero dizer para vocês, e vocês vão entender nesses breves minutos aí que nós teremos uma reflexão, que quem vos fala aqui é o menos capacitado para estar falando na frente de vocês. É o cara que não teria a mínima possibilidade de estar em cima de um púlpito. E já já vocês vão entender tudo isso. E quando eu recebi o convite do pastor Adilson, eu me senti muito honrado, porque o cara é amigo de Luciano Subirá, de todos esses caras aí que são fera. Aqui, nós temos aqui o pastor, que é o Iverson, né? Recebi um livro dele, está aqui o pastor Iverson? Cadê? Meu Deus, nem sei se eu vou conseguir pregar hoje na frente desse homem. Meu Deus! Isso é uma exposição da minha natureza. O pessoal do louvor fica atento, tá? Quando eu olhar para vocês assim, que eu ver que a coisa não dá, sobe, cara, vamos continuar adorando, vamos adorar, né? E eu não sou nenhum teólogo, não sou nenhum doutor em teologia. Todo estudo que eu fiz, qualquer título que talvez a sociedade pode ter nos dado, não me habilita de forma alguma, se o Espírito Santo de Deus não estiver comigo. Quero dizer para vocês que eu sou um homem com 52 anos de idade. Hoje eu tenho a presença de uma pessoa muito especial aqui no nosso meio. Estou muito feliz de reencontrar todos os meus irmãos, mas eu tenho um cara aqui, que se essa palavra valer para ele, eu já estou realizado. Quero apresentar para vocês meu filho, Giovanni, o meu caçula, 15 anos. Fica de pé, filho. Pode aplaudir, né? Se eu não conseguir ser um pastor para esse cara, eu tenho que entregar esse microfone. E eu tenho certeza absoluta que Deus fará grandes coisas nas nossas vidas. Eu quero aqui agradecer, pastor Adilson, pelo convite, né? Agradecer a toda essa equipe aí da Rede de Homens. Hoje é o primeiro culto da Rede de Homens. Uau! Vocês estão demais. Reunir essa almarada aqui numa terça-feira com 9 graus. Quero dizer que esse ministério já está
abençoado e será mais do que vencedor. Vocês serão homens que impactarão não só o bairro do Xaxim, a cidade de Curitiba. Vocês serão homens que estarão nas suas empresas, nos seus trabalhos, e as pessoas vão dizer o seguinte: o que está acontecendo de diferente com você, cara? Teu semblante mudou, o teu vocabulário mudou, a tua palavra mudou. Vocês serão homens em que suas esposas vão falar: pastor, meu marido está transformado. Posso ouvir um amém? Porque eu e você fomos nascidos para ser governantes dessa terra através de uma atmosfera celestial. E você já vai entender isso. Então eu quero aqui agradecer, né, esse privilégio de nós estarmos aqui, né? Nós vamos refletir sobre esse tema que eu, orando a respeito desse convite que eu recebi, eu fui buscar no Senhor, né? Eu falei: puxa, eu não tenho a pretensão de ensinar ninguém aqui. Vocês são doutores de Bíblia, vocês têm pastores aqui que conhecem muito a palavra, mas o pastor quer dividir um pouquinho aquilo que Deus tem falado comigo. E aí vem esse tema, né? Aprender a confiar. Aprenda a confiar, né? Eu acho que eu coloquei aqui. Se quiser diminuir aquela luz para deixar aquele ambiente que estava no início, fique à vontade, tá? Eu confesso que tratar com vocês sobre esse tema é muito diferente do que eu tratar isso com a juventude, que eu pastoreio com a minha esposa há mais de 10 anos, né? Lá no bairro do Guabirutuba. Nós somos pastores de um ministério de jovens e adolescentes chamado Rota 47, né? Por que Rota 47? Porque a igreja é 47 IEQ, né? E a Quadrangular, que é a igreja que eu sirvo, ela tem essa numerologia, né? Mas não tem nada a ver com cabala, tá, gente? Né? Mas é a primeira IEQ, terceira IEQ, 47 IEQ, tudo quanto é número, né? Um dia todos nós vamos entender que essas placas vão cair e nós seremos uma única igreja, né? Ainda nós somos aquelas pessoas que ainda temos que ser doutrinados para um processo. O fato de eu estar aqui na aba do Xaxim, né? Eu tenho que ter clareza. Eu sou privilegiado em servir a esse reino aqui na terra, aqui na aba do Xaxim. Mas primeiramente eu tenho que entender que eu sou igreja onde quer que eu esteja. E às vezes a gente confunde, né, essa salada de fruta de igreja, de placa. Aí um fala: você tem que ir na minha igreja, eu tenho que ir na minha igreja, você tem que ir na minha igreja. Mas eu não sei quem é que titulou vocês dono de alguma igreja. Porque a Bíblia que eu conheço só tem uma igreja. O Deus que eu sirvo e o Jesus que eu sirvo vem buscar uma noiva. E quando nós começamos a entender isso, nós vamos ser esses que transitamos nesse território terreno, como nós temos lá no núcleo de pastores, o privilégio de termos relacionamento com outras denominações, batista, presbiteriano, luterano, quadrangular, e a gente tem esse processo de unidade. E eu venho com essa juventude há mais de 10 anos ali na 47 aqui no bairro do Guabirutuba, também à frente do projeto da SDA, que vamos ter agora a semana que vem, Semana de Avivamento. Será uma semana de unidade das igrejas, e muitos aqui de vocês sabem que é algo extraordinário nós vermos o que nós estamos vendo. Não é porque não vamos para o estádio esse ano, como fomos 2 anos, que isso vai mudar a nosso quesito de unidade, né? Eu fico feliz por isso. Vou estar encerrando a SDA lá na Alcance de Pinhais, vou estar pregando lá em Pinhais, e isso é tremendo. Eu poder estar no altar com o louvor da presbiteriana, com a palavra da quadrangular, com o momento de oração da batista, porque essa gestão de pastores da juventude que veio caminhando, está percebendo que nós temos que ter essa unidade. E isso é um privilégio, não tenha dúvida disso, né? Mas eu tenho o privilégio de estar dividindo com vocês um pouquinho do que Deus falou comigo, né? E eu confesso que é diferente estar falando com vocês, homens, que me perdoe, pastor, eu tentei caprichar hoje, botei um blazer, né, para vir mais hominho, né? Mas eu queria estar com o meu tênisão aqui, calça rasgada e rasgando tudo, mas eu vou me comportar, né? Eu vou tratar aqui a coisa, porque eu não quero envergonhar o pastor Adilson, né? Mas a diferença é que a juventude, e isso me alegra, e o pastor aqui já tem 52 anos, sou pai de 3 filhos, um de 29, outro de 19, e o Giovanni que está aqui do meu lado, de 15 anos. E eu vejo nessa gestão da juventude, embora eles sejam muitas vezes emocionais,
né? Eles são intensos, mas eles conseguem se lançar, eles conseguem, sabe, como é que eu posso explicar para vocês? Eles conseguem ir mais profundo, eles conseguem depender mais dessas duas palavras que eu quero falar com vocês aqui rapidamente, que é aprender a confiar. E nós, como homens, principalmente depois do 40, né, nós temos mais dificuldade dessas palavras, aprender a confiar. Nós temos toda uma capacidade como homens, mas parece que a gente é tão burro às vezes. Talvez o que eu venha dividir com vocês aqui, vocês já ouviram deste púlpito inúmeras vezes. Mas a questão é, por que você não mudou ainda? O que faz com que ainda você esteja tão preso a dogmas, a estruturas humanas, sem entender que você tem um Deus poderoso, que está disponível de você, está disponível de mim. Um Deus poderoso que faz daquele que não era nada, e tinha uma vida miserável, que era... E de repente Deus transforma nossas vidas. E por mais que as pessoas achem que é o dinheiro que pode mudar a tua vida, eu quero dizer para você, o dinheiro ele pode facilitar as coisas para você, mas ele não vai te transformar. A única coisa que vai transformar a tua vida é você se entregar para esse poder sobrenatural. Quando você se entrega de verdade, você começa a viver o extraordinário de Deus. E na juventude a gente consegue enxergar isso, sabe? E eu quero apenas passar para vocês um entendimento, né? Eu fui pesquisar um pouquinho sobre as origens dessas duas palavras, né? E eu descobri que essas duas nos levam ao mesmo encontro. Percebam que a palavra aprender, no verbo transitivo direto, é adquirir conhecimento a partir de um estudo. É algo muito óbvio. E a palavra confiar, eu descobri que a palavra confiar, ela vem de um significado que vem do latim, né, de confidentia, confiança, confidere, no latim, que significa acreditar plenamente com firmeza. E a conjugação do com mais o fidere, além de acreditar, como eu citei para vocês aqui, ela também nos ensina que eu tenho que crer. E isso deriva do fides. Preste bem atenção. Quando eu separo essas duas palavras e eu olho o significado do fides e do crer, ele me leva, sabe a qual o significado no latim? A palavra fé. Ou seja, eu acreditar e confiar, ela me leva à fé. E se você raciocinar um pouquinho comigo, você vai entender que é exatamente isso que a Bíblia tenta nos trazer a todo momento, né? Veja bem, ou seja, acreditar e confiar passa pelo crivo da fé. Pois conforme o escritor de Hebreus 11, que todo mundo conhece, 11:1, quando nós tratamos desse tema, ele diz que a fé é a certeza daquilo que não vemos, e a convicção dos fatos que não se veem. Não esqueça que o mesmo autor de Hebreus diz para mim e para você, lá no versículo 6, que ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, acreditar, preste bem atenção, aprender e confiar, são duas coisas que eu e você, se queremos confessar essa fé, nós precisamos levar ao entendimento da nossa fé. E aí as coisas vão se ligando, biblicamente falando com vocês, porque o próprio apóstolo Paulo, quando ele está falando aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele diz para mim e para você que a única forma de eu e você adquirirmos fé é o quê? Ouvindo o quê? O Jornal Nacional? O número de casos de Covid? O número de mortes? Com todo o respeito, tenho vivido dias difíceis, tem sido dias difíceis para os pastores, para os padres, para os líderes espirituais. Eu sepultei 2 amigos de 50 e 51 anos domingo passado.
um no Municipal às 10 e às 11h30 no Água Verde. E eu confesso que muitas vezes o meu choro não encontra um lugar. Porque muitas coisas nós não vamos ter resposta para vocês. Mas espera aí, vocês são pastores, vocês são líderes. Não, nós não somos Deus. Tem coisas e mistérios que ainda não foram nos revelados. E para eu continuar nesse púlpito, eu tive que entender que, como homem, tem coisas que eu consigo acessar diante de Deus e tem coisas que eu não vou conseguir acessar. Mas todas as circunstâncias que nós estamos vivendo nos dias de hoje só me fazem olhar para um lugar, para a cruz. Enquanto há fôlego de vida, eu luto até o final. Campanha em frente do hospital, oração, eu pego meus piá, violão, família, vamos lá para frente do hospital, lutamos, oramos. E de repente a gente recebe a notícia, ele partiu. Aí eu vou lá para aquele sepultamento, lavo a minha cara e falo do amor de Deus. E esse senso de urgência que eu e você precisamos entender o que é aprender a confiar nesse Deus. E quando o apóstolo Paulo me ensina dizendo assim, ei, ouça a palavra, né? Aprenda através da palavra e confie por meio da fé. E feita essa breve introdução, eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 17, tá? Nós vamos ler apenas do versículo 7 até o 10, amém? Eu vou ler na versão que eu baixei aqui no meu iPad, para ficar bem clara para todos vocês. Acompanhem com a gente. Bendito o homem que confia no Senhor. Acho que é nessa versão, a versão Ara. Cuja a esperança é no Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não se receia quando vem o calor. Porque quando suas folhas permanecem verde, e no ano da seca não se perturba, e nem se deixa de dar o fruto. E aí o profeta Jeremias traz um adendo para mim e para você. Primeiro ele nos impulsiona a dizer assim, ó, feliz o homem que confia no Senhor. Em outras palavras ele diz para mim e para você, ei, confie porque de nada você vai ter falta. Confie porque eu vou estar com você nas suas batalhas. Confie porque eu estou à frente da sua empresa. Confie porque é seu filho que está desviado, eu vou trazê-lo novamente para esse caminho. Confie. Mas de repente o profeta traz um alerta para mim e para você, que é aonde eu acho que nós mais erramos como homens. Quando o pastor falou que o jovem tem uma tendência de se jogar, ele tem uma tendência de se impulsionar, de acreditar. Por quê? Porque ele está começando a caminhada da vida dele. E aí quando o homem mais velho tem receio, às vezes o pastor se debulha em cima do púlpito dizer, ei, esse Deus vai mudar a tua vida. E ele está lá. Ei, esse Deus quer mudar o teu casamento. E ele está lá. Será? Mas por quê? O profeta alerta nós aqui. E olhe da forma que ele diz. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Aí ele diz assim, na minha versão aqui está, tá mesmo ali, ó, desesperadamente, pastor Adilson, corrupto. Vocês estão entendendo o que é isso? Eu estou dizendo que o teu coração, muitas vezes tem roubado de você aquilo que você já deveria ter recebido.
Eu estou dizendo para você que um coração corrupto, ele tira você. Ele faz com que você não entenda uma verdade. Ele distorce a verdade para que você não viva o melhor de Deus para a tua vida. E aí ele conclui dizendo: quem poderá entendê-lo? Aí Deus fala com o profeta Jeremias: eu, o Senhor, sondo o coração, e eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas obras. Amém? Querido Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Teu Santo Espírito possa ministrar no coração desses homens, e que a partir de agora, Pai, toda mentira nesses corações, Senhor, Senhor, eu declaro que aqui nós temos corações libertos da corrupção. Senhor, eu quero declarar numa atmosfera espiritual, Pai, Senhor Deus, que aquilo que o Senhor quer falar conosco aqui, Senhor, não tem impedimento nenhum no coração desses homens. O Senhor não é um Deus de confusão, Pai. Eu não estou aqui brincando nesse púlpito. E o Senhor sabe, Pai, o quanto que eu sou incapaz, Senhor. Tenho aqui pastores dotados de tão conhecimento, Pai. Mas o Senhor sabe o quanto eu dependo de Ti. Então abre esses corações, ó Pai. Que nesses próximos minutos possamos experimentar do Teu toque. Experimentar, Senhor, meu Deus, desse toque que Ele é transformador, Pai. Senhor, as minhas palavras não transformam, mas o Senhor transforma, Pai. Então fala conosco, Senhor. Continua falando conosco em nome de Jesus. Amém? Queridos amigos, olha a riqueza desse texto que o profeta Jeremias nos instrui. Ele diz para nós que bendito, preste bem atenção, nós não entendemos às vezes a palavra, muitas vezes a coisa é tão teológica, e às vezes nós pastores não conseguimos traduzir a essência. Às vezes Deus fala conosco no nosso secreto, e às vezes eu estou num púlpito e eu vejo assim, mas Deus, eu não estou conseguindo falar aquilo que o Senhor diz para mim. Mas para pensar. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu estou dizendo para você, se você está entrando nesse lugar sem fé, você está sendo um religioso. Porque você não está agradando a Deus. Eu estou dizendo para você que se você vem para esse lugar para agradar o pastor Adilson ou toda a equipe da Rede de Homens, para a gente pular, brincar, dançar, isso é gostoso, mas isso não é transformador. Eu estou dizendo para vocês que a minha vida só foi transformada quando eu me deixei transformar. Eu já vivi tempos sentados aí em banco de igreja como religioso, e eu achava que eu era um crente. Só que hoje, Deus tem me cobrado um senso de urgência para abrir o entendimento da humanidade, porque eu sei que o meu Jesus está à porta, Ele está para voltar. Então eu não posso mais subir num púlpito desse para brincar em cima do púlpito, para trazer uma palavra emocionalmente bacana, para dizer para você 7 passos para a tua vitória, 3 passos para a sua conquista, 449 passos. Eu não sou coach. Com todo respeito. Se vocês querem conselho profissional, aí vocês vêm falar comigo. Aí lá eu sou coach. Lá eu vou trabalhar, é minha área comercial, é minha vida, é meu dia a dia. Mas eu sei da seriedade que Deus está tratando. A palavra dele. Estou pregando aqui com meu filho aqui, cara. Esse menino foi ungido profeta aos 7 anos de idade, em cima de um altar. Eu sei da responsabilidade que eu tenho como pai, de ajudar ele a seguir esse chamado, enquanto um quer ser advogado, o outro quer ser engenheiro, e ele diz, pai, eu vou estudar, mas eu quero ser pastor.
Quando muitos não querem seguir, porque muitas vezes os nossos filhos, pastor Adilson, não querem, porque eles veem a nossa dor, eles veem a nossa falta, eles veem as dificuldades que a gente passa como pastor. Por mais que nós, pastores, tentamos proteger essa geração, a gente não conta para eles os pau que dá dentro das igrejas, das estruturas ministeriais, dos rachas. Mas eu não posso tirar aquilo que Deus já depositou na vida dele pelo meu mau testemunho. Então, se eu subo nesse lugar, eu preciso pregar a palavra. E eu digo para vocês, com toda certeza, esse Jesus é real. Esse Jesus é real, cara. Esse Jesus é tão real que às vezes ele se torna perceptivo assim, ó. Tem momentos e experiências que eu passo com ele. E eu estou falando sobre aprender a confiar, porque eu tenho vivido isso dia após dia na minha vida. Eu tenho experimentado sobre esse aprendizado de confiança. E quando eu comecei a pesquisar a palavra de Deus, quando eu peguei bendito, né, quer dizer também abençoado, feliz. Então o profeta Jeremias está dizendo assim: ei, você que é abençoado, você que é feliz, ei, eu quero te dar uma dica, ei, confia no Senhor. Confia no Senhor, cuja a sua esperança, ele está dizendo aqui, ó, a sua esperança, a esperança tem o mesmo significado, cuja a sua fé está no Senhor. Tem pessoas que têm esperança na religião, mas não têm esperança na fé. Por isso que nós vemos as igrejas muitas vezes abarrotadas, esperando que desse altar o lenço possa te curar, a toalha possa te tocar, porque ainda nós somos meninos da fé, porque ainda nós estamos atrás de campanha em campanha, buscando aquilo que Deus pode me dar, quando na verdade Ele já te deu. Ele já te deu. Quando eu e você entendemos que Ele já nos abençoou nas regiões celestiais, o problema é que ainda você não acessou isso. Mas por que, pastor, que não acessou? Porque você ainda não aprendeu a confiar. Quando nós confiamos nele, nós somos comparados a essa árvore plantada às águas. Quando o profeta Jeremias está dizendo para mim e para você isso aí, gente, tenho certeza aqui que os pastores aqui já falaram para vocês isso. Quando a Bíblia traz o tema de árvore, geralmente é uma metáfora que Deus está falando, né? Usada na Bíblia em muitos textos, mas a árvore está falando de nós. Aí ele diz: aqueles que confiam com fé no Senhor são homens plantados, cujas suas raízes estão ligadas aonde? Aonde está ligada a tua raiz, querido? E aqui o profeta diz para mim e para você, né? Esse texto, quando ele fala de árvore, aí eu vou lá para Mateus 3,10, que diz: toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Ei! Oh, meu Deus e o teu Deus, ele é muito brincalhão, ou ele está me levando para Loki? A Bíblia diz que nós somos esse suprassumo da criação, cara. Deus poderia ter formado o mundo de todas as formas. Ele escolheu você, Ele me escolheu. Ei, vou repetir para você, Ele te escolheu, Ele me escolheu.
Você está ligado nisso? Ele está dizendo para mim que se eu não der fruto, meu irmão, tu vai ser cortado e lançado ao fogo. Aí eu vejo lá no texto de Judas 1,12, diz assim: esses homens são como árvore de outono, sem frutos, 2 vezes mortas e arrancadas pela raiz. O profeta também está reforçando para mim e para você a conexão da árvore junto à água, né? Promessa que o Senhor tem para todos aqueles que nele confiam. E ele diz: aqueles que confiam no Senhor são como árvores plantadas, aonde a sua raiz acessa essas águas. A água no Antigo Testamento, queridos, significava o Espírito Santo de Deus. Todos aqui sabem. Você sabe que você é 70% do teu corpo humano é água? Você sabe disso ou não? Com certeza, né? Já foi falado isso. Tem uma mensagem que Deus me deu do coração, que eu falo sobre as águas. E quando eu viajei nessa mensagem, estava pregando lá em Balneário Camboriú, meu Deus, quando eu entendi essa realidade, aí eu consegui descobrir da onde que essas águas vieram. E quando nós vamos para o livro da criação, lá em Gênesis 1:2, a Bíblia diz para mim e para você que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, sim ou não? Mas o Espírito de Deus pairava onde? Sobre... Hey! Eu vou falar. Cara, você entende isso? Você entende isso, cara? Que tu é 70% de água. Eu estou dizendo para você que quando Deus nos formou do pó da terra e nos tornou alma vivente, Ele soprou do seu Espírito. Ele soprou no teu corpo. Água. Mais água. Mais água. Eu quero dizer que eu e você somos dotados de uma condição sobrenatural, divina desse Pai Celestial. E eu quero dizer que falta você acessar 30% para você experimentar isso. E quando o profeta Jeremias está dizendo para nós aqui, homens, feliz o homem cuja confiança dele está no Senhor. Ele está dizendo para mim e para você, acredite nisso. Acredite nisso. Homens fortes com raízes profundas se conectam à fonte da vida, fazendo com que mesmo diante das secas ou crises, não tenham falta de nada. Eu vou repetir para vocês. A Bíblia está dizendo para mim e para você que mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante das notícias tristes, mesmo diante das perdas que nós temos tido, mesmo diante das empresas que têm se falido, mesmo diante das dificuldades que nós temos atravessado, mesmo diante dos problemas financeiros que você pode ter atravessado, Ele está dizendo para mim e para você, aqueles que confiam no Senhor, que têm as suas raízes profundas ligadas nessas águas do Espírito, não vão ser desamparados. Vocês não vão ter falta de nada. Essa é a expectativa que Deus tem para mim e para você, queridos. Mas o profeta também traz aqui esse alerta para mim e para você. Ele diz que o coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto.
e que o Senhor sonda os nossos corações e prova os nossos pensamentos. A minha pergunta nessa noite: como é que está o seu coração, homem? Tenho certeza que quando vocês forem preencher aquele papel que o pastor deu, depois desse momento, quando vocês forem preencher esse desafio, isso aqui não pode ser preenchido, pastor, emocionalmente, né? Quando o senhor falou assim: como é que eu estou como esposo? Eu vou te passar o telefone da minha mulher e o senhor liga para ela. Eu não posso falar como eu estou como esposo. Ela quem tem que falar. E pode ter certeza disso. Antes de ontem, eu tive uma DR com a minha mulher, em virtude de uma circunstância, e eu não teria o direito de subir nesse púlpito hoje para pregar para vocês, se eu não, hoje de manhã, não abraçasse ela, pedisse perdão e me arrependesse da minha atitude. Esse papo que homem não pede perdão, homem não chora, homem não se arrepende. Ei, isso aí é para o homem carnal. Homem espiritual assume. Como eu estou assumindo para vocês? Ô pastor, não, eu sou igual a vocês. Ou nós vamos se vestir de anjinho aqui, botar umas asas, para deixar o pastor Adilson feliz. A grande chave disso é que, quando eu olho para minha esposa e me arrependo e peço perdão pela minha atitude, eu vejo o quanto Deus tem me transformado. E eu espero que eu continue sendo transformado até a volta do meu Jesus. Então, quando você for preencher isso aqui, você vai avaliar. Como eu sou como pai, está aqui. Muitas vezes eu firo o coração dele e dos outros dois. Muitas vezes eu sou bravo, muitas vezes eu sou enérgico. E que bom que você está aqui, meu filho. Eu quero dizer para você, eu quero te pedir perdão por toda atitude que talvez em algum momento eu tenha ferido teu coração. Quero dizer que você é um dos melhores presentes que Deus deu para a nossa família. Eu não programei isso, eu nem sabia que ia ter isso. Mas nós temos que ser mais verdadeiros, pastor. Nós temos que ser mais verdadeiros. Eu tenho alguns homens aqui que acabei vendo agora aqui, essas máscaras esconde, alguns amigos, né? Família da Luiz Amiro, que bom que você está aí. Nossa. Ele também era... Não, né? O nome do irmão? Não, você é de jaqueta marrom? É preta, né? Você aqui. Como é que é teu nome? Carlos. Enfim, como que vocês querem preencher isso aqui? Vocês querem que esse desafio seja de fato uma verdade? Ou vocês querem só fazer um estilo? Por mais que você não valorize esse papelzinho, mas esse desafio pode se tornar uma meta na tua vida. E essa meta vai trazer um resultado inimaginável. Sabe por quê? Quando nós vamos para o nosso secreto, aonde ninguém está vendo, dobramos o nosso joelho e falamos: Pai, eu quero ser um esposo melhor. A minha esposa não está merecendo o cara que eu estou sendo, Pai. Senhor Deus, me ajuda a ser um marido melhor, me ajuda, Senhor, a fazer com que a Isabela se sinta a mulher mais amada, Senhor. Senhor Deus, me ajuda, Senhor, me traz a provisão na minha vida, Senhor, para que eu possa, Jesus Cristo, dar o melhor para minha família, para minha esposa. Senhor, me ajuda a ser o melhor pai. Senhor, às vezes eu me iro, Senhor, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequei, mas muitas vezes a nossa ira nos faz pecar.
Nós ferimos o coração dos nossos filhos, Pai. Eu quero te pedir, me ajuda a ser melhor pai. Senhor, me ajuda a ser o melhor chefe, Senhor. Senhor Deus, eu tenho olhado para o meu negócio apenas como um, Senhor meu Deus, financeiro. Senhor, eu ainda não entendi que eu sou um agente de transformação na minha empresa. Senhor, que a minha empresa possa ver dos meus olhos, as minhas atitudes, Pai, algo transformador, Senhor. Senhor Deus, eu quero ser o melhor funcionário, Pai. Senhor Deus, para que eu possa, Jesus Cristo, mesmo diante do meu setor, da minha área, Pai, Senhor, que eu possa ser um funcionário, Jesus Cristo, que seja um exemplo a ser seguido naquele lugar, porque, Pai, eu tenho aprendido, Senhor, que eu sou um pequeno Cristo naquele lugar, Pai. Deus, eu quero ser um bom amigo, Senhor, para todos aqueles que me cercam, Pai. Senhor Deus, que eu possa ser um melhor amigo, Jesus Cristo, que eu possa estar preocupado com o meu amigo, Senhor. Senhor Deus, se ele está tendo falta de alguma coisa, Senhor, às vezes eu tenho de sobra na minha casa, me ajuda, Senhor meu Deus, a ter uma visão, enxergar, Pai. Senhor, a necessidade daqueles que me cercam, Senhor. Senhor, ajuda-me a ser o servo que o Senhor chamou para ser, Pai. Sempre vai ter alguém mais importante do que eu, Senhor. Senhor, eu quero ser um servo, Pai, reconhecido no céu, Senhor. Isso não quer dizer, Pai, que eu tenha que ser, Jesus Cristo, muitas vezes um capacho, Senhor. Muitas vezes a gente confunde, Senhor, ser servo como ser humilhado. Não é isso, Pai. Senhor, coloca à disposição no meu coração, Pai, Senhor, que eu possa servir a igreja, a minha casa, Senhor, não importa onde, seja no banheiro, seja no estacionamento, Pai. Senhor, o Senhor não olha, Jesus Cristo, para o cargo, para o título, Senhor, o Senhor sonda no meu coração. Então me ajuda a ser melhor servo, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, pastor Adilson. Obrigado por me permitir. Esse desafio também vai ser meu. Quando eu comecei essa fala, perguntando como estava o coração de vocês, queridos, né? Os seus pensamentos. É muito sério quando a Bíblia diz que vai nos recompensar conforme os frutos das nossas obras. Isso é muito sério, queridos, sabe? Em outras palavras, nós precisamos, de uma vez por todas, aprender a confiar e deixarmos a vida de meninos espirituais. Às vezes nós agimos como meninos espirituais. Nós não crescemos. Não dá mais tempo, cara. Eu amei o que o pastor Adilson fez hoje, desafiando novos homens para estar nesse altar. Quem conhece a Rota 47, lá sabe. Eu tenho 25 líderes do Ministério de Jovens. Félix, todos estão pregando. Mas, pastor, eles não têm teologia. Eles vão errar. E daí? E daí que eles errem? Eu vou ensinar. E é dessa forma que eu ensino essa geração. Eu não vou esperar eles ficarem prontos para eles serem usados por esse ministério que não é meu. Porque a Bíblia nos chamou para sermos sacerdotes nessa terra. Quando esses homens que estão aqui, todos nós nos levantarmos, entendermos que você pode não ter um chamado para ser um pastor aqui nesse altar, mas todos nós temos um chamado para exercer esse ministério da igreja aqui na terra. Cada um de vocês tem um chamado local, seja no teu círculo de amizade, seja na tua família. Tenho certeza, se cada um de vocês chegar para o pastor Adilson, para qualquer um dos pastores, dizer: pastor, eu quero servir. Chega de ficar sentado nesse banco. Vocês vão começar a experimentar o sobrenatural. Quero dizer para vocês que hoje eu estou aqui nesse púlpito, mas nem sempre foi assim.
E se eu estou aqui é porque Deus tinha um chamado para mim aqui. Mas se o meu chamado fosse para estar lá naquele estacionamento, Deus seja louvado. Servir no estacionamento, ou no banheiro, ou na cantina, ou em qualquer lugar, não faz de você menor do que um pastor aqui nesse púlpito. E às vezes eu percebo que a gente sai do catolicismo, mas a gente traz dogmas para a igreja evangélica. É como se tivesse um santo dos santos. Nós temos que honrar sim os pastores, os líderes, porque eles têm um chamado de honra. Nós temos que cuidar sim dos pastores e dos líderes espirituais, sim. Mas isso não exima você de cumprir a tua parte. Oh Senhor Jesus, fugi tudo aqui. Oh Espírito Santo. Queridos, deixa eu abrir meu coração para vocês aqui, porque às vezes a gente vai falando, pastor Adilson, e eu preciso dividir com vocês isso. Como eu falei para vocês, eu sempre fui assim. Eu fico muito feliz porque hoje eu tenho o filho da minha prima, o Flavinho, que está aqui. Tenho pessoas que me conhecem, tenho o meu filho que está aqui. Mas o pastor Valdemar Júnior, né, que meu pai também era Valdemar Silva Júnior aqui, o Red Bull. Eu vou abrir meu coração para vocês. Só tem homem aqui? Amém? Quem vos fala aqui, queridos, tá? É um dos homens que tinha uma dificuldade imensa com essas duas palavras de aprender a confiar. Meus irmãos, eu cresci num lar católico apostólico romano, carregando a Virgem Maria em procissão. E esse era o dilema da minha família, mas era a fé que a minha mãe enxergava, que a avó do Flavinho enxergava, irmã da minha mãe. E meu pai era um operário na época, que hoje não sei se fala isso, né? Mas ele é um homem trabalhador na categoria de operário, pastor Adilson, que sustentava uma casa com 6 filhos, com salário mínimo, né? O suor da face dele. Um homem honesto, trabalhador. Mas mesmo diante das limitações financeiras, nunca nos faltou nada dentro da nossa casa. Eu cresci nesse bairro aqui atrás, chamado Vila Guilhermina. Morei ali uma vida inteira. E mesmo diante dessas limitações, né, não faltava nada para nós, até porque nós não tínhamos acessos a coisas diferentes, né? Nós além daquilo que era posto da mesa. Então eu sou da geração do quichute, eu sou da geração de caixa de engradado de gasosa, quando tinha uma festa no final do ano, né? Gelada dentro do tanque, né? Porque não existia uma geladeira tão poderosa que nem hoje tem os freezer, etc e tal, onde o papai colocava uma melancia daquela grandona para gelar dentro do tanque, né? E aquilo era a nossa festa de final de ano. E logo aos 9 anos, eu já estava nas ruas vendendo coxinha e picolé. Sendo assim, a minha formação a respeito dessas duas palavras, acreditar e confiar, elas foram ficando cada dia mais distantes, pelo menino que eu era, né? Pela criação que eu tinha. E elas estavam sendo geradas na minha mente e no meu coração de uma forma equivocada, de uma forma errada. Talvez aqui muitos que estão aqui vão começar a se interagir com essa realidade que eu vivia. Porque hoje você vai olhar aqui com um blezinho arrumadinho, com um filho maravilhoso, com uma família, parece que sempre foi tudo perfeito. Então eu quero dizer aqui, se em algum momento a tua dor for a minha dor, você vai entender que se Deus fez isso comigo, Ele vai fazer com você. E por muito tempo, queridos, né, eu não poderia acreditar numa vida melhor ou confiar que aquilo poderia mudar para mim pela condição que eu vinha, da criação que eu tinha. Porque tudo que eu vi e vivia ali era muito distante dos objetivos de uma criança que via na rua a gurizada andando de bicicleta e você não tinha aquelas bobagens todas que a gente tem quando a gente é uma criança. E por muito tempo eu culpei os meus pais erroneamente, né? Eu culpei os meus pais, porque eu achava que eles tinham obrigação de me dar uma condição diferente que eles não podiam dar.
né? E eu fiz isso de uma forma muito errada, né? E aí, ao ir crescendo, né? Porém, eu percebi que eu precisava buscar se eu queria mudança da minha vida. E uma casa muito simples, de um pai trabalhador e a mãe do lar cuidando de 6 filhos, não tinha essa mamata de você ter, eu brinco com meus filhos, né? 15 anos em casa, colégio particular, não existia isso, né? Quem viveu isso sabe. Não tinha essa... Mas também a realidade era outra naquela época, né? Não tinha a bandidagem que é hoje, não tinha os vagabundos, não tinha isso. Não tinha conversa, cara. Eu vou contar para vocês, tinha também, né? Porém, no meio dessa história, quando eu tinha 11 anos, queridos, a minha mãe teve um encontro sobrenatural com Cristo. E ela deixa de seguir a fé católica e passa a seguir uma fé evangélica. A avó do Flavinho, que está aqui, a minha tia, irmã da minha mãe, pastora Dilson, era uma mulher magrinha, 1,60 m e pouco. Quando ela era possuída por Satanás, ela jogava um homem do tamanho do Flavinho 2 metros longe. E ele sabe o que eu estou falando, da história da minha tia. E a minha tia tinha uma perturbação que a minha mãe já tinha tentado levar para tudo quanto é Padre Quevedo, Padre Revedo, Centro Espírita, e bebê. E chegaram para minha mãe e disseram assim: Dona Lirira, tem um cara que tem uma reza forte lá, mas ele é crente. Como é que é o nome dele? Fioravante Bastos, que faleceu há 4 dias atrás. O Senhor recolheu ele. Pastor Fioravante Bastos, um homem que foi curado de lepra, a mãozinha dele era tortinha assim. Esse homem tocou na minha tia, levaram ela lá, e a minha tia teve uma cura instantânea. A partir daquele momento, minha mãe pega a Virgem Maria, que ficava em casa, leva para o padre, entrega para o padre. E os olhos espirituais da minha mãe foram abertos, como da minha tia Ilse, e de parte da família. Porém, a minha mãe me tira daquele programa chato que era da Igreja Católica, não podia conversar com o padre, tinha que sentar, ficar quieto, carregar a Virgem Maria, procissão, aquela coisa perturbadora, escura, né, na rua, todo mundo com uma velhinha, eu me borrando de medo, para não falar outra coisa, né? Aquelas ruas escuras da Vila Fani, né? E era santo aquilo. Mamãe tira nós da Igreja Católica, meu pai continuou confessando a fé, e nos leva para uma igreja evangélica. Chegando lá nessa igreja evangélica, eu gostei, porque é alegre, né? Esse ambiente que nós estamos vivendo aqui nessa noite. Música, louvor, alegria, proximidade e tal. E eu comecei a viver aquele momento ali, né? De repente, né? Aquela música animada, palmas e tal. A maior dificuldade na minha época era as crentinhas, que eram muito feias. Não tinha crentinha moderna, que nem vocês têm hoje aí. É ou não é, pastor Gilson? Vai lá para 40 anos atrás para você ver o que eram as crentinhas, né? Era todas, meu Deus, você não sabia. É uma personificação do inimigo, mas tudo bem. E você não se prendia, porque você era um guri, a idade desse garoto que está dormindo, graças a Deus, para ele não pensar em outras coisas, né? Você ia para a igreja, Dilson, né? Aquela tensão. Mas como tinha música, tinha alegria, Félix, tá? A gente, pô, top do verão. Porém, eu não tive um encontro real, né? Eu tive um encontro emocional. Até que um dia me levaram para uma chácara da Quadrangular dizendo o seguinte: ó, vai ter batismo lá, etc e tal. Mas eu não tinha idade para decidir por batismo. Mas eu estava louco para entrar na piscina. Aí um cara olhou para mim lá, com os piá que estavam no retiro lá, nem sei como eu fui parar naquele lugar, porque eu não tinha mãe, não tinha ninguém junto comigo. Falou o seguinte: eu falei, cara, como é que a gente vai entrar naquela piscina? Aí olharam e falaram o seguinte: não, piá, lá só entra quem botar aquela roupa branca que é para batizar. Falei, tô dentro. Meti aquela roupa branca, jaguara, né, que colocava a gente. Era um avental, parecia aquele coisa do fantasminha camarada, né? Uma coisa branca e tal. Entrei lá e o cara... Olhei. Amém? Amém? Posso nadar? Pode. E eu fui nadar. Eu não tinha um entendimento claro do que eu era. Mas vivi aquele tempo ali dentro da situação. E de repente, queridos, eu vivi momentos legais ali, mas sendo que aos 13 para 14 anos, eu decidi ir atrás dos meus sonhos, né? Porque eu cresci numa vila da alta sociedade aqui de Curitiba, né?
E eu decidi que eu tinha que caminhar na força dos meus braços, pastor Adilson, né? E aos 13, eu já tinha uma vida sexual ativa, eu começava a fumar cigarro no campinho, né? Isso nunca aconteceu aqui, eu tenho certeza, acho que foi só comigo, né? E comecei a fumar cigarro, e quando eu vi, né, eu tinha uma boa influência naquele lugar, de várias pessoas, e aí quando você não consegue ser um homem posicionado na tua casa, e posicionado não é você botar o alimento na tua casa. Meu pai botava o alimento na casa, mas meu pai nunca sentou comigo para conversar. Porque o meu pai repetiu o que ele viveu. Ele foi criado no orfanato, ele era um homem correto, sério, mas ele não tinha diálogo. Não tinha isso que eu tenho hoje, trazer um filho meu para ouvir um testemunho, de eu estar no carro e bater um papo. Como é que você está, filhão? Como é que está? E aí, como é que estão as coisas? Ô, os pelos, como é que está? Tudo jóia? Hein? Hã? E aí, está cuidando? Né? Como é que está a coisa aí? Né? Joelho no chão, filho. Né? Joelho no chão. Pai, está difícil, vai orar. Mesmo brincando, isso não existia na nossa época. Talvez de muitos aqui também não existia. E aí as influências nossas, quem que são? Os pastores de Satanás, que estão nos bairros, em volta da sua casa, tentando ceifar, né, aqueles que estão ali em volta. E quando a gente entra na roda dos escarnecedores e começa a viver a vida deles, é impossível, né? Como é que o Espírito Santo vai cuidar de você se você está naquela roda? E dessa forma, esse cara que vos fala aqui, aos 14 anos de idade, né, foi me apresentado a cola de sapateiro e o baseado, e ali eu virei o maconheiro da vila, né? Bem conhecido aos 15, eu já estava fora dos caminhos do Senhor, e na minha cabeça, para ser o dono do meu, na minha cabeça, eu passei a ser o dono do destino, porque eu percebi que eu podia fazer as coisas. Comecei a enfrentar os meus pais, minha mãe começou a travar a maior luta dela espiritual pela minha vida. Aos 17 anos eu saí de casa, me chamaram para ir para o garimpo. Eu sou mergulhador, né? Aprendi dentro da profissão, fiquei 8 anos no garimpo, no meio da selva amazônica. Dentro do garimpo eu tive que fazer algumas escolhas que não eram naturais, né? Porque aquilo que eu vivia lá no Rio Madeira, em Rondônia, na selva amazônica, era algo muito pesado. Eu acarretei lá mais de 19 malárias com recaídas. A malária é algo que você tinha que tratar, como se fosse um Covid da vida. E você tem 2 tipos de malária, a vívagas e a falcípara, e às vezes você tem as duas ao mesmo tempo. E você está num calor de 30, 40 graus e você está tremendo com um cobertor em cima de você. E geralmente as pessoas pegam uma malária e eles morrem, se não tratar. E eu carreguei 19 malárias nesse corinho aqui. Hoje bonitinho, na época não era tanto. Comecei a ter acesso a andar armado, né? Garimpo lá era natural. Meu cunhado tinha 5 dragas e eu tocava uma das dragas. Então o 38 ficava na boroca, na cintura. Um piá que não tinha porta de arma, não existia nada disso. Está no meio da selva amazônica. E eu comecei a viver aquela vida. De repente, quando eu percebi, a cocaína se tornou meu Rivotril. Porque eu estava num lugar terrível, vivendo com pessoas terríveis, transando com tudo que era mulher que aparecia. Pasme, não sirva de exemplo para vocês, mas nunca usei preservativo, mas nunca tive uma gonorreia, e nem a AIDS chegou nesse corpo. E eu quero dizer para vocês que isso não tem mérito nenhum eu estar falando isso para vocês. Eu só estou querendo desmistificar aqui na face de vocês o pastor que vocês estão olhando. E as pessoas não entendem isso, Adilson. Penso que a gente... E eu vivi lá naquele lugar durante 8 anos, satisfazendo a minha alma, ganhando dinheiro e gastando dinheiro e vivendo uma loucura, né? E todo mundo que vinha para o Paraná dizia que, para minha mãe, que eu voltaria num caixão, porque eu era um cara muito levado. E minha mãe, irmã da tia Ilse, dizia: não, Deus já me falou, meu filho vai ser um pastor. Pastor, por que você está dividindo isso conosco? Meus irmãos, eu sou a resposta de 2 mulheres que não desistiram da minha vida. Uma foi a minha falecida mãe, que já está no Senhor,
e a outra é a minha esposa que está em casa. E eu entendo perfeitamente por que o catolicismo tem uma idolatria com Maria. Hoje eu entendo. Mas a idolatria está errada. Mas o valor para essa mulher está certo. Porque ela teve o seu valor, sim. Porque eu tenho ido em presídios fazer visita de capelania e eu só vejo mulheres indo cuidar dos seus filhos. Você não vê nenhum pai indo visitar filho em presídio. Raramente você vai ver um pai. Você só vê as mulheres. E diante dessa circunstância que eu acabei vivendo, né? Por que, pastor, que você está contando isso? Eu estou dizendo para vocês assim: se Deus não desistiu de um homem como eu, que fez tudo para morrer, se Deus desistiu de um homem como eu, que tentou fazer tudo de errado nessa vida, Ele não vai desistir de você. Eu não estou aqui simplesmente dividindo um pouquinho da minha história diante da palavra, aprender e confiar com vocês, porque eu estou querendo impressionar vocês. Eu só quis relatar para vocês que esse cara aqui que vos fala, o pastor Red Bull, eu não merecia estar nesse lugar. Eu não fiz nada correto na minha infância e na minha juventude para estar nesse altar. Mas eu quero dizer para você, querido, a Bíblia diz: a todos atrairei a mim. E tem uns que estão sendo atraídos na hora da morte, tem uns que estão sendo atraídos na dificuldade financeira, tem outros que estão sendo atraídos na hora da separação, tem outros que estão sendo atraídos no momento de uma doença. Mas de alguma forma, os planos de Deus vão se cumprir nas suas vidas. E com base nisso, querido, eu tenho a certeza e a convicção, né? Porque o salmista Davi diz para nós, o Salmo 37:3, confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Quando eu e você confiamos nesse Deus, nós vamos desfrutar. Eu quero dizer para vocês que eu ia nas igrejas católicas lá em Rondônia, quando eu estava numa esfera de 3 dias cheirando cocaína em hotel. Eu chegava, eu estava louco. Aí eu entrava na igreja católica, tomava o joelho e ficava olhando para a santa para ver se alguma coisa mudava, não mudava. Eu quero dizer para você, se você não confia e não crê na existência desse Deus, que eu entrei em 2 casas de pais de santos famosos. E quando eu entrei na porta daquela casa, o pai de santo saiu e olhou para o secretário: nele eu não posso tocar. Mas como, cara? Se eu era um virado no saci? Como que não pode tocar? O que o pastor está querendo dizer para vocês? Ei, eu e você temos a marca da promessa. Aquele mergulho que eu dei para entrar naquela piscina brincando, fez assim na minha vida, ó. Por mais que eu tenha ido emocionalmente, eu rodei. E quando eu volto para uma igreja evangélica, depois de ter falido, garimpo quebrado, eu ter voltado para o Paraná, ter quebrado 2, 3 vezes, eu resolvo ir numa igreja a pedido da minha atual esposa. Me levou escondido, não me falou que era uma igreja. E eu entro numa igreja com 2.000 pessoas, acho que dá lá na terceira, acho que é isso, né? Acho que você até estava lá, eu acho. 3.000 na época. O pastor começa a pregar no meio do púlpito, eu estou lá no meio do povo lá. O que essa guria me trouxe em igreja, cara? Eu detesto crente. Não vou ser crente. O pastor para a pregação no meio do culto. Bota a mão no rosto. Você aí de camisa amarela do lado dessa loira. Eis que te digo. Eu te livrei da morte. Pá. Eu tenho a fita gravada. Fala para mim, meus irmãos. Fala para mim. Se você está aqui e você ainda não entendeu o que é confiar em Deus, eu estou te dando uma oportunidade para você não perder mais tempo. Eu saí daquele lugar, peguei no braço da minha namorada, que não era minha mulher, falei: o que você está pensando? Falando da minha vida para esses crentes? Eu não falei nada. Que a pior praga que existe, meu irmão, não é o cara que não conhece Jesus, é o desviado.
Nós somos resilientes ao pecado, né? O desviado, ele acha que pode tudo. Na outra semana, eu peguei a minha namorada escondido, falei, agora você vai num lugar comigo. Aonde que nós vamos? Eu voltei naquele lugar escondido, ela, mas aqui nós estamos na igreja. Mas agora o cara não sabe que eu estou aqui. Subi lá na galeria. Pensa um Tomé, né? Subi na galeria. A hora que eu sento na galeria, veio uma voz audível no meu ouvido e disse: eu vou falar com você. Eu vou falar com você novamente, mas eu pulei assim, eu falei, quem que falou? Olhei para minha namorada na época, que é minha esposa. Quem que falou aqui? Quem que está aqui? Olhei para trás, não tinha ninguém. Meio daquele culto, o cara para a pregação. A hora que ele aponta para a galeria, você aí, quando ele falou você aí, eu já estava no chão. Você pode aplaudir esse Jesus? O que eu estou querendo dizer para vocês, queridos? Aprender a confiar é você entender que esse Deus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje, e ele vai ser eternamente. Eu quero dizer para você que esse Deus é palpável, ele está no meio de nós. Eu quero dizer para você que não existe nada impossível para esse Deus. Mesmo que tenham mistérios que nós temos sido desafiados com esse vírus do inferno, mas nós continuamos guerreando, lutando, joelho no chão, campanha de oração, porque é o nosso papel. Eu quero dizer para vocês que esse vírus não tornou a igreja de Cristo mais fraca. Eu quero dizer para você que esse vírus tornou a igreja de Cristo extremamente poderosa. Porque eu não posso crer que esse momento que nós estamos vivendo foi um momento dizendo assim, Deus vai mandar agora uma base de vírus para vocês. Não, queridos. Isso é coisa do inferno. E sabe por que ele está fazendo isso? E eu não quero assustar vocês, mas terão outros, tá? Vai lá para Mateus 24 e começa a meditar naquele texto. Eu tenho esse senso de urgência, de abrir meu coração e falar da minha vida rasgada com vocês aqui, porque eu estou com liberdade aqui nessa noite. Sabe, eu estou falando para vocês aqui, não para que vocês tenham um momento emocional desse Deus, mas eu estou dizendo, se Ele fez comigo, Ele faz com você. E para finalizar, queridos, quando nós aprendemos a confiar plenamente nessas promessas de Deus, através desse manual de conduta e fé, que é a Bíblia, né? Nós acessamos os seus planos e as suas promessas. Por isso que o mesmo profeta diz lá no capítulo 29, 11, ele diz para mim e para você, pois eu bem sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. O mesmo profeta Jeremias está dizendo para nós, ei, esse Deus tem planos para você. Aprenda a confiar nesse Deus. E quando ele fala de promessa, eu não posso esquecer de Josué. Quando Josué diz para mim, para você no capítulo 21, 45, de todas as boas promessas que o Senhor fez a Israel, todas elas se cumpriram, nenhuma falharam. Quem tem promessa aqui nessa noite? Talvez eu sepultei esse amigo no domingo, que é um cara que olhava para mim, pastora Dilson, e dizia assim, poxa, Júnior, ele me chamava pelo último nome. Cara, eu nunca tive uma experiência com Jesus, assim, de um cara falar, eis que te digo, ei tal, pá. E ele dizia assim, como eu queria ter uma experiência. Ele ficou 44 dias na UTI.
Eu só aceito a partida do João Santos, que você conheceu, Félix. Pensa um cara que você fala, mas esse cara não tem nada. Não tem nada. Ele não teve uma história triste, nunca fumou maconha, nunca fez nada errado. Ao ponto de eu pensar o seguinte, esse cara era muito bom para estar aqui no meio de nós. Mas nesses 44 dias de UTI, eu tenho certeza que Deus deu uma experiência para ele. E Deus olhou para ele, filho bom e fiel, vem. E nós temos que entender esse propósito de Deus. Muitas vezes a gente não aceita, mas a gente precisa entender. E eu sei que esse Deus, Ele sempre vai estar conosco. Eu gosto daquela canção do Fernandinho que diz que eu sei que sempre está comigo, né? Também sei que nada acontece sem a tua vontade, né? E ele diz para nós assim, mas eu preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Quando eu e você descansamos esse Deus, nós começamos a viver esse sobrenatural. Por essa razão, o salmista diz, aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E antes de orar com vocês, queridos, que eu já ultrapassei meu horário, me perdoem, está muito gostoso aqui. Eu quero passar um vídeo bem curto, de 1 minuto e 60 segundos, que fala de algo que eu e você temos ignorado e que as igrejas têm ignorado e que os crentes têm ignorado. Às vezes nós ligamos o piloto automático e começamos a viver a vida e deixamos de prestar atenção naquilo que é o principal. Solta para mim lá. Eu estou aqui. Eu não fui embora. Não estou morto nem aposentado. Assim como há milhares de anos atrás, eu estou no meio de vocês. Eu olho para este mundo cheio de maldade. Para as pessoas cansadas de tanta dor que dizem Deus não existe. As pessoas se afastaram de mim. Elas dizem que não me veem, mas seus olhos estão fechados. Perguntam por que Deus não me ouve, mas fecharam seus ouvidos. Mas eu estou aqui, na sua porta. Todos os dias, a cada minuto, em todas as situações da sua vida, sem descansar. Por que você não me deixa entrar? Eu estou perto, eu vejo seu sofrimento. Eu ouço um grito silencioso pedindo ajuda. Eu sinto sua dor. Você sofre porque cometeu erros. Você faz coisas erradas mesmo quando não quer. Você está infectado pelo pecado, raiva, ódio, ansiedade, insegurança. Por isso eu vim. Eu vim à Terra para te dar nova vida e esperança. Os seus pecados tiveram um preço. A morte. E eu paguei esse preço. Eu morri para que você não tivesse que morrer. E eu ressuscitei para que você pudesse viver. Eu estou aqui de braços abertos. E vou te esperar. Até o seu último fôlego. O meu e o teu Redentor vive, querido. Giovanni, vem cá. Obrigado por me dar esse privilégio de dividir um pouco da minha vida com vocês. Eu quis fugir um pouquinho de uma pregação e trazer um pouco esse testemunho para vocês desmistificarem. Os pastores têm passado dias difíceis, né? Nós fazemos parte dessa gestão com tantos pastores e mas hoje isso aqui não é só um encontro de homens. Esse vídeo eu fiz questão de pôr para que a gente fizesse uma avaliação assim. Muitas vezes nós temos vivido e esquecido que Jesus está entre nós. Porque ainda nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus.
isso. E por Ele estar entre nós, esse Jesus continua operando milagres, continua transformando casamentos, continua abrindo portas de empresas, Ele continua. Mas as dificuldades elas vêm, as circunstâncias elas vêm, e nós vamos apagando essa situação e esquecemos que esse Jesus está entre nós. E eu espero que a partir dessa noite, essa rede de homens não seja mais um encontro apenas para ter um protocolo dentro de uma igreja, mas que vocês sejam esses homens que vão ser agentes de transformação aonde vocês querem. E o primeiro lugar que vocês vão ser agentes de transformação é nas suas casas. É a tua primeira igreja. E a partir da tua casa, vocês serão sacerdotes que vão se preocupar com os seus vizinhos, com os seus funcionários. E da mesma forma que um dia Jesus me trouxe novamente para essa realidade, Ele vai fazer com que pessoas que estavam perdidas como eu tenham esse encontro com o Pai. Eu sou amigo do pastor Adilson e essa igreja eu acompanho já desde a nossa caminhada. Deus quer fazer desse local algo muito maior do que vocês estão vivendo. Só essa turma de homens que está aqui, ó, só nós. Se nós nos movermos pelo sobrenatural de Deus, esse lugar aqui fica pequeno para trazer as famílias que vocês têm para trazer. 100 homens e 2 crianças. Só nós. Nós somos aqueles que fomos chamados para levar essa igreja em outro patamar. Com o nosso trabalho, com o nosso empenho, com a nossa oferta. Por que não? Que bobeira é essa? As pessoas falarem, oferta. Eu estou há 6 meses desempregado. 6 meses que me desliguei do trabalho, da área pública, e o Adilson sabe o que eu estou falando. Há 6 meses eu tenho sido sustentado pelo Senhor. Quando a minha conta entra no negativo, de repente eu recebo uma mensagem: pastor, Jesus mandou depositar um presentinho para você. Quando eu vou olhar lá, a provisão necessária que eu preciso para minha casa. E quem está aqui e me conhece sabe. Mas eu tive que aprender a confiar. Porque há 5 anos atrás, quando eu pedi um outro testemunho, eu pedi a conta de uma área financeira ganhando 30 mil por mês. Eu pedi a conta, cara. Eu não aguentava mais. 4 carros na garagem, carro missionário para ajudar os irmãos, ofertava 10 mil nos retiros. Era prazeroso fazer isso. Eu sempre amei. E de repente, eu não sabia disso, mas eu tive a síndrome de burnout. Só que eu não procurei um médico. Por ser um pastor, eu falei, não é mais meu tempo. Deus está me chamando para o ministério integral. Mas hoje eu agradeço a Deus, porque mais uma vez Deus me ensinou a depender dEle. Com 52 anos de idade, meus irmãos, estou começando uma nova etapa na minha vida. Estou entrando para o mercado imobiliário, estou sonhando, Deus vai me ajudar, vai abrir portas, e eu vou voltar aqui testemunhar para vocês isso. Sabe por quê? Não desista dos seus sonhos. Ei, você tem um sócio que é maior do que aquele sócio que está lá no teu alvará, no teu contrato social. E quando você entrega e confia nesse sócio, você começa a viver o extraordinário de Deus. Eu não vou chamar ninguém para vir aqui à frente, mas eu quero que meu filho ore por nós. Eu só quero que, se possível, viesse à frente aqueles homens corajosos que precisam de um milagre sobrenatural. Porque o natural você já está vivendo. E eu vou sair desse lugar daqui a pouco por aquelas portas, mas eu sei o que Deus falou comigo e eu sei o que Ele vai fazer nesse lugar.
Então, aquele que precisa de algo que é sobrenatural, eu quero que você venha aqui na frente. Você não precisa abrir o que é. A Bíblia diz que o Senhor sonda o teu coração. Se é na área familiar, vai ser tocada nessa noite. Se é na área profissional, vai ser tocado nessa noite. Se é na área espiritual, vai ser tocado nessa noite. E meu filho vai orar por vocês e depois o pastor Adilson assume aqui. Amém? Espírito Santo de Deus, Pai. O próprio Jesus nos prometeu que toda vez que a gente abrisse nosso coração, se rasgasse, Ele iria nos visitar. O próprio Jesus, meu irmão. Quem sou eu para não te contradizer isso? Tem gente aqui precisando de coisa, tem gente aqui precisando de um milagre. Deus está me falando agora. Famílias, a empresa está quebrada. Problemas com sogro e sogra que estão tirando a comunhão da sua família. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos, Senhor Deus. Hoje é noite de transformação aqui nessa noite. Hoje é noite de vida aqui. Em nome de Jesus, seja tocado pelo Espírito Santo agora. Jesus está transformando a sua vida. Jesus está transformando a sua casa. Jesus está transformando a sua história. Jesus está tocando onde Ele não podia, onde ninguém podia entrar. Jesus marcou a história. Jesus marcou a história, hoje Ele está marcando a sua. A gente vive por momentos de glória com o Senhor. A gente vive por momentos com o Senhor. E hoje é seu dia, hoje é dia de rasgar o coração perante Jesus. Mas em nome de Jesus eu profetizo aqui vida nova. Tem pessoas que estão com mães em hospitais, em nome de Jesus, cura. Em nome de Jesus, cura. Santo Espírito de Deus, Pai, transformação na vida, Pai. Onde os lugares onde não podia estar. Seu Deus vai ser Jeová Jiré na vida de cada pessoa aqui. Aquele que provê, aquele que está junto. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. Tem coisas que só a glória de Deus pode mudar. Em nome de Jesus, Espírito, vem. Transformação. Transformação. Sei que estás comigo, Senhor. Sim, Jesus. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque sabemos que nessa noite, Senhor, o Senhor está cumprindo, Jesus Cristo, o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: você que está cansado e oprimido, vinde a mim. Senhor, eles estão aqui nesse altar, Senhor meu Deus, se colocando diante de Ti, porque creem que o Senhor é aquele que está tocando. Então eu quero declarar profeticamente sobre cada vida, sobre cada família, ó Pai, que eles experimentem do Teu sobrenatural. Senhor Deus, nós declaramos portas abertas, Senhor meu Deus, sobre estas vidas. Senhor Deus, declaramos a Tua cura. O Senhor é o Jeová Rafá, o Senhor é o Deus da cura. Senhor Deus, o Senhor é o Deus do Jeová Jiré, o Deus da provisão, ó Pai. Senhor Deus, que esses homens que aqui estão, ó Pai, experimentem, Senhor meu Deus. Senhor, não é o ano que vem, Pai, eles experimentem, Senhor. Senhor, nesses próximos dias, Pai, Senhor, o Teu sobrenatural. Nós declaramos, porque o Senhor está neste lugar, em quem nós cremos, em quem nós confiamos. Que todo milagre, Senhor, seja para glorificar o Teu santo e poderoso nome. Amém e amém, queridos. Levante, meu irmão. Você pode dar uma forte salva de palmas para Jesus?
recebam o melhor de Deus na vida de vocês. Eu declaro que aquilo que eu tenho vivido, vocês vão viver. Eu creio nessa palavra. E essa é a minha família. Cadê o pastor Adilson? Vem cá. Deixa eu apresentar para vocês. Ah, tá muito apagadinho. Ah, tá ali. Aquele garimpeiro que diziam que voltaria num caixão, voltou para sua cidade natal, e a palavra de Deus se cumpriu na vida dele. E eu posso dizer para vocês hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor. Deus abençoe. Me perdoe aí pelo avanço do horário. Glória a Deus.